Ei, gente, graça e paz, passando aqui para gravar mais um vídeo extra, né? Espero que você esteja bem, que a sua casa esteja bem, né? Que Deus venha abençoar você. Hoje eu quero refletir com vocês um pouquinho sobre o Salmo de número 13. Eu tenho um vídeo anterior que eu publiquei falando um pouquinho sobre isso, só que o YouTube, infelizmente, a plataforma do YouTube, ele tirou o som do meu vídeo, então em certo momento o som foi cortado, então por isso estou aqui novamente hoje para trazer essa palavra, mas tenho certeza que Deus tem algo a mais para o nosso coração. Eu quero convidar você a refletir em sua casa o Salmo de número 13, que o salmista Davi nos escreve. E sabe o que Deus fala muito no meu coração quando eu leio o Salmo de número 13? É sobre a sinceridade que nós devemos ter com Ele. O Salmo de número 13, nós vemos Davi ali falando com Deus, e Davi ele sendo sincero ao Senhor. E Deus falava muito comigo sobre isso, né? Sobre a necessidade de nós nos abrirmos com Ele e sermos sinceros com Ele, né? Vamos ver Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que o próprio Deus chega a dizer que Davi era um homem segundo o coração dele. Só que apesar de Davi ser escolhido por Deus, ter um chamado de Deus na vida dele, ele que nem eu e que nem você, ele tinha os seus erros, ele tinha os seus acertos. Davi, durante a sua caminhada com Deus, ele cometeu vários erros, como também cometeu vários acertos, né? Isso é da natureza humana, infelizmente eu e você estamos sujeitos a errar. Mas me chama a atenção de Davi, né? Vamos ver lá no Salmo de número 51, ele ali, aquele salmo que ele está confessando para o Senhor o seu pecado. Ali ele fala com o Senhor para que o Senhor não retirasse dele o Santo Espírito. Essa era a preocupação da vida de Davi, né? Davi, ele se preocupava em ter a presença de Deus. Ele se preocupava em estar no centro da vontade de Deus. Por mais que muitas das vezes ele errava, né? Porque ele estava sujeito ao erro, mas ele se preocupava em estar na presença do Senhor. E esse Salmo de número 13, que é o salmo que nós vamos refletir hoje, né? Ele inicia com Davi fazendo uma pergunta para Deus. Davi, ele pergunta para o Senhor: Senhor, até quanto o Senhor vai se esquecer de mim? Será que será para sempre? Vamos ver aqui, Davi, ele abrindo seu coração para Deus e ele falando para Deus o que ele estava sentindo. Eu fico pensando que quando Davi escreveu esse salmo, né? Com certeza ele deve não estar vivendo um momento muito legal em sua vida, né? Porque ele chega a pensar que Deus esqueceu dele. Vou dizer para vocês, né, que de certo naquele momento Davi estava passando o que estava acontecendo com ele, o que passava dentro do coração dele. Mas eu fico pensando que ele deve estar enfrentando uma grande luta, né? Talvez até interna ou externa, que ele chega a questionar se Deus tinha esquecido dele, o que iria acontecer com a vida dele. E eu fico refletindo sobre isso, né, porque isso não é muito diferente de nós, né? Se você está assistindo meu vídeo, eu não sei você, mas provavelmente em algum momento na sua vida você já se sentiu esquecido. Você sentiu que aparentemente Deus esqueceu porque nada que você esperava que iria acontecer aconteceu, nenhum dos seus planos aconteceram, ou que nem Davi nesse momento você se sente esquecido pelo Senhor, sente que Deus não está vendo sua dor, o seu sofrimento, né? Davi sentia assim. Davi sentia que o Senhor não estava lembrando dele. Talvez você que está me assistindo também está na mesma situação de Davi. Está enfrentando a mesma situação, né? O mesmo sentimento de esquecimento, de medo, de dúvida. Será que Deus está me lembrando de mim mesmo? Muito interessante. Se fosse para me dividir esse salmo em 3 momentos, eu dividiria no primeiro momento, que é Davi abrindo seu coração e mostrando para Deus o que ele sentia. No segundo momento, eu convido você a fazer a leitura em casa. Vamos ver Davi fazendo clamor ao Senhor para que o Senhor viesse atender a ele. E no terceiro momento, nesse salmo, nós vemos Davi ali tendo confiança no Senhor. Eu acho muito interessante esse processo de Davi. Davi, ele abre o coração, ele faz o seu clamor, ele confia no Senhor. E esse é o processo que Deus vem falando no meu coração, que é necessário que eu e que você também fazemos. É necessário que eu e que você sejamos sinceros ao Senhor. Você pode ser sincero ao Senhor. Você pode falar com Ele o que você verdadeiramente sente. Se você está se sentindo esquecido, angustiado, se você está sentindo que Deus não está te ouvindo, você pode falar com Ele. Muitas das vezes nós temos medo de falar as coisas com o Senhor, com medo da repreensão, né? Mas eu quero te dizer que Deus, Ele sonda o seu coração, Ele sonda a sua mente. Ele conhece você muito mais que você mesmo. Então Ele sabe o que você pensa. Você pode ser sincero para Ele. Abrir o seu coração e falar para Ele o que você sente, o que está passando com você. No segundo momento é necessário que você clame Ele por socorro, né? Clame pela misericórdia dEle. Clame para que Ele venha mudar a sua história, que nem Davi. E no terceiro momento, né? É necessário que você exalte o nome do Senhor. E esse momento que Davi ele exalta o nome do Senhor, vamos ver aqui ele exaltando
Eu fico pensando que com certeza nesse momento, Davi ele deve ter se lembrado das grandes vitórias que o Senhor já deu a ele, dos grandes livramentos que o Senhor tem dado a ele. Isso é a mesma coisa de mim e de você, né? Talvez nós nos sentimos esquecidos, angustiados, mas se nós pararmos para pensar o que o Senhor já fez por nós, né? As portas que o Senhor já abriu, as coisas que o Senhor já operou em nossa vida, nós vemos que nós só temos motivo para ser grato. Aí talvez você olhando para mim e falando, Alice, mas eu esperava tanto uma porta que Deus não abriu, ou esperava tanto uma situação que não aconteceu, e eu não estou vendo grande motivo para ser grata a Deus. Eu quero te dizer que há um grande motivo sim para que você possa ser grata a Deus. Você deve ser grata a Deus porque Ele morreu por você. Jesus ele se entregou na cruz, né? Por mais que você talvez aqui pense que não há um grande motivo, que já é um erro seu, né? Porque por você estar aqui, vendo o meu vídeo, já é um motivo de você agradecer a Deus, porque você tem um fôlego de vida. Mas talvez você se sente tão esquecido e não está conseguindo enxergar isso nesse momento. Eu quero dizer para você que há um Jesus que morreu por você. Há um Deus que ele entregou o seu único filho para que você pudesse ter vida. E vida em abundância. Gente, só para terminar a nossa conversa, né? Porque eu creio que esse vídeo está muito mais uma conversa do que uma pregação em si. Quando você lê aqui esse Salmo de número 13, vamos ver aqui Davi depois exaltando o nome do Senhor. Talvez você olhe para mim e pense, mas você acha que Davi já tinha parado de se sentir esquecido, já tinha passado aquele sentimento de esquecimento? Eu quero dizer para você que talvez aquele sentimento ainda, por Deus não ter respondido Davi naquele momento, talvez aquele sentimento ainda estava nele. Mas ele exalta o nome do Senhor. Isso é algo que o Senhor tem falado muito comigo. Que exaltar o nome dele independente da situação. Independente do sentimento. Porque, como nós sabemos, né, o nosso sentimento ele é muito fluido. Vamos ver que nós podemos estar muito felizes em um dia e no mesmo dia estar muito triste por uma situação que aconteceu. Então nós podemos acordar muito feliz e ficar muito triste. Ou vice-versa, né? Acordar muito triste e ficar muito feliz. Depende muito dos acontecimentos durante o dia. Então o nosso sentimento ele é algo muito inconstante. Mas vamos ver que Davi, aqui ele está exaltando o nome do Senhor. E eu creio que ele está exaltando o nome do Senhor porque a fé nele, o que ele cria no Senhor, já não estava no sentimento dele. Não estava se ele estava se sentindo esquecido ou não. Não estava na resposta que Deus deu a ele ou não. Mas estava sim do que ele sabia de Deus. Ele sabia que Deus já tinha respondido ele antes. Ele sabia que quando ele clamou o Senhor antes, o Senhor já tinha respondido. Ele sabia que Deus era Deus que respondia a oração. E por mais naquele momento, talvez o sentimento dele fosse contrário à situação, ele colocou a sua fé naquilo que ele sabia de Deus. Ele sabia que Deus era Deus poderoso, era Deus que operava. Isso que Deus tem falado no meu coração. E nessa conversa eu convido você a fazer o mesmo, né? A colocar a sua fé no que você sabe de Deus e não no seu sentimento. Porque o seu sentimento muitas das vezes ele é enganoso, mas o que você sabe de Deus não. A palavra nos fala, né, que o nosso Deus ele não se esquece de nós. Que pode uma mãe esquecer do seu filho, mas o Senhor ele não se esquece. A palavra ainda nos fala em Coríntios, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o que nem penetrou no coração, é o que Deus tem preparado para quem o ama. Então creia, Deus tem grande coisa para você. Talvez nesse momento o seu sentimento está numa situação que você não esperava estar passando. Talvez você se encontre abalado, com o sentimento abalado, mas não coloque a sua fé nisso. Coloque a sua fé no que você já sabe de Deus. Coloque a sua fé no que Deus fez. Coloque a sua fé nas promessas que estão contidas na Bíblia. Está vendo que o Senhor Jesus ele é fiel. E ele é fiel para cumprir tudo o que ele prometeu. Para pensar, né? Um Deus que ele se sujeitou a ser homem para que eu e que você pudéssemos ter vida. Não tem como nós não termos grato a ele, né? Não tem como nós não sermos gratos a um Deus que se entregou por nós. Então coloque a sua fé no que você sabe de Deus. Coloque a sua fé, né, no que você já sabe que Jesus fez por você. Que ele se entregou na cruz. E creia que ele é maior do que qualquer situação. Que ele é maior que qualquer evento contrário. Então eu convido você a abrir o seu coração para Deus e a colocar a sua fé no que você sabe de Deus. Medite na palavra do Senhor. Faça a leitura da palavra de Deus, né? Porque eu tenho certeza que ali Deus vai se revelar no seu coração. E vai aumentar a sua fé. E você colocando a sua fé no que você sabe de Deus, Deus tem grandes coisas sobre a sua vida, né? Creia, né? Vamos ver que Davi, ele foi um grande homem de Deus, um grande rei na presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus ele também tem promessas para a sua vida.
Esse momento que você está vivendo, que você se sente esquecido, que você se sente angustiado, é apenas uma fase, né? Mas Deus, Ele tem coisas maiores para você. Você não pode deixar que a sua fé fique no seu sentimento. Mas a partir de hoje, coloque a sua fé no que você sabe de Deus e confie que grandes coisas estão por vir, né? E que Deus possa abençoar a semana de vocês, que vocês possam uma semana abençoada na presença do Senhor, que vocês fiquem na graça, graça e paz.